Por 323 votos a favor, Câmara dos Deputados aprova em segundo turno a PEC dos precatórios. Para falar mais sobre isso, já recebo aqui no canal digital da Clube o deputado pela macro-região, deputado Ricardo Silva. Ricardo, essa PEC garante fôlego para o governo federal e aumenta o repasse à população que nesse momento mais precisa. Ótima tarde ao senhor. Oi, André, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Clube. Sim, numa situação financeira difícil que passa o nosso país, nós temos que garantir para o ano que vem, principalmente a compra de vacinas. Então, está nesse orçamento que foi aprovado. E dizer que nós, na Câmara, mudamos o texto da PEC dos precatórios para garantir que ela não fure o teto de gastos. Nós não podemos também conviver com a falta de responsabilidade financeira e orçamentária. E mais do que isso, vai garantir o pagamento do Auxílio Brasil. É o benefício que vai substituir o Bolsa Família, que vai ampliar os investimentos para tirar as pessoas do estado de miséria. Muitos partidos ficaram contra essa PEC sem ler o texto que foi aprovado, apenas pela questão política. Vai beneficiar alguém. Gente, nós temos que pensar que nessa pandemia tem muita gente passando fome. Os políticos têm que entender que a realidade do povo brasileiro é bem diferente daquela que está nos discursos políticos. Deputado, dentro desse contexto dos precatórios, muito se fala na questão dos aposentados e dos idosos. Como ficam os direitos dessas pessoas? Preservados, André, muito boa pergunta, porque quando se fala em parcelar precatórios, as pessoas entram em desespero. Não vai ser nada disso, vai garantir previsibilidade no pagamento. Olha só, hoje tem gente que morre esperando um precatório. O que nós vamos garantir é que essas pessoas recebam o dinheiro. E aposentado, pensionista, pessoa idosa, pessoa com deficiência, pessoa com doença grave não terá nenhum tipo de parcelamento. Professores também estão preservados. Agora, naqueles de maior vulto em que houver o parcelamento, vai ser previsível, com um orçamento limitado num teto de 40 bilhões por ano, vai pagar o precatório, mas vai pagar com previsibilidade. É o que antes as pessoas não tinham. Muita gente critica o texto aprovado sem ao menos saber do que estamos debatendo. E mais, repito, garantimos que esses pagamentos não vão furar o teto de gastos. Esse é o principal. Deputado, tivemos ontem uma decisão do Supremo Tribunal Federal com relação àquele orçamento secreto. A transparência está garantida, deputado? André, nós não podemos conviver com nenhum tipo de orçamento secreto. Se parlamentares indicam emendas, é bom falar sobre esse assunto. Essas emendas têm que constar o nome do parlamentar, tem que constar para onde vai o dinheiro, qual será a finalidade. Eu tenho lutado muito, André, com muito orgulho, pela nossa macro-região, para destinar investimentos para hospitais públicos de Ribeirão, para as instituições filantrópicas, para a paz, para o Cantinho do Céu, para o Lar do Vovô, para as nossas cidades que sofrem com a queda de investimentos, e exijo que tudo seja com transparência. Claro que o Supremo não pode interferir nas atividades do Congresso e do Executivo, mas nós temos que garantir sim, e aí está correto, transparência na destinação de todo e qualquer tipo de recurso público. Deputado federal pela macro-região Ricardo Silva, falando ao vivo, direto de Brasília, informando então com relação a essa aprovação da PEC dos precatórios em segundo turno. Vamos agora aguardar a decisão, tudo que vai acontecer lá no Senado. Obrigado, deputado, um abraço ao senhor. Um abraço. Até mais.